Olha, hoje a gente vai conversar com essa queridona, assim, pense, peguei saindo da faculdade, né, nos coeiros, como diz minha mãe, em uma jovem advogada em formação. Olha só, sucesso, né, da nossa metodologia. Me moldou direitinho, me ensinou tudinho, é a processo prova civil. social de que dá certo. Nossa, né? É verdade. Aí, o roteirinho que eu te mandei hoje é fruto de Patrícia Brasil na minha cabecinha, aqui desde 2011. Na vida. Eu fico muito feliz. E aí, gente, Eleonora, ela saiu da faculdade, foi trabalhar comigo, trabalhou um tempo na Porto Advogados, né, com direito civil, processo civil, e depois, aos outros voos, casou, tem 2 nenéns maravilhosas. Qual o tamanho delas? O nome e a idade? Zoe tem 4 anos e a Lívia vai fazer 2 no mês que vem. Bebê da pandemia. 4 anos e 2 anos, gente, é emocionante. E aí tá lá. E é engraçado porque quando ela trabalhava comigo, eu tinha 2 bebês. Né? Eu tinha 2 bebês, meninas, prestem atenção. Trabalhando, estudando, sendo mãe, aquele rolê que a gente já sabe, né? E aí um dia a Eleonora vira e fala assim: casei, vou ter nenês também. Eu falei: não creio. Pois é, que loucura, né? Aff, Maria. E aí depois viram outras, né? Que vão ter também os seus bebês. Mas é isso, o importante é não parar de estudar, não parar de trabalhar. Jamais. A gente se vira nos 30, nos 40, nos 50. Mas no é isso. escritório fazendo prazo com bombinha tirando leite. De leite. Quem nunca? É isso. É isso. Nunca deixe a carreira de lado, porque é muito importante. Mas assim, tem muitas coisas, muitas dicas, Regiane, que não precisa tá sentada do meu lado, né, para ouvir. Aliás, foi ótimo que a Eleonora aceitou o meu convite relâmpago, porque grande parte das coisas, algumas coisas são sacadas que com o tempo, a experiência, a gente vai criando aquele olhar mais crítico para o direito e, assim, estudar sempre, né? Então, assim, não abandonar os fundamentos. Ainda hoje, quando eu converso com a Eleonora, já em outro patamar, ela tem o escritório dela, ela presta serviço, ela tem os clientes dela, mas vira e mexe a gente está trocando ideias. Porque o que uma enxerga, a outra pode estar enxergando de uma maneira diferente, de um outro ângulo, de um outro saber. Então é importante. Só que a discussão sempre vai voltar para os fundamentos. Então é o fundamento que desata o nó, né? Então a gente vai em negócios mirabolantes e a gente vai trabalhar hoje aqui, vai conversar com vocês sobre doação e sobre espécies de negócios no direito civil. Mas é importante não se deixar levar pela soberba de fazer coisas mirabolantes. Quem desata nó é fundamento. Eu não é, Eleonora? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, não? Pois bem. Eleonora, eu te chamei hoje para a gente falar sobre doação. E aí, antes de falar exatamente de um caso prático de doação, eu queria lembrar o pessoal que está na nossa live qual a importância da doação nos institutos jurídicos que a gente tem no direito, né? A doação, a compra e venda, a permuta, são sempre institutos que estão previstos lá no Código Civil de transferência patrimonial. Então, para que a gente olhe, né, os fundamentos da doação, a gente tem que se lembrar que, na estrutura geral lá do direito, eu estou sempre pensando em uma arquitetura, numa ferramenta jurídica que vai tirar um patrimônio, né, do acervo de A e vai passar para B. Com exceção da permuta, Eleonora, porque na permuta eu tenho uma pessoa tem uma coisa rosa e outra pessoa tem outra coisa de outra cor, e aí a permuta é simplesmente a troca. Eu vou trocar de titulares, mas coisa por coisa, tal e qual, e eu não sinto, eu não consigo perceber uma diferença expressiva patrimonial. Na doação, na compra e venda, eu tenho esta representação. Uma redução patrimonial de um lado, a transferência para um outro agente e um aumento proporcional no acervo patrimonial do outro, de B aqui, que eu vou chamar de B. Então, ao entrar... Nossa, Andres Henriques é da Getúlio Vargas, é o super papa aí da securitização nos maiores escritórios de São Paulo e está acompanhando nossa live, Eleonora, meu Deus do céu. Pois bem, para a gente olhar aqui o Instituto da Doação, eu estou olhando para uma ferramenta jurídica, que vai causar esse tipo de consequência. A redução patrimonial de um lado e o proporcional aumento patrimonial de outro lado. Então, a princípio é isso, uma transferência patrimonial de A para B. E por que eu estou lembrando, né, a nossa audiência de que a doação funciona dessa forma? Porque os problemas da doação não estão exatamente ligados à doação em si,
Mas nós vamos olhar, antes dela ser realizada, se havia estado de insolvência, se essa pessoa, se esse doador, Eleonora, ele tinha condições plenas de direito, capacidade econômica de se desfazer, né, de um patrimônio. Eu falei assim, olha, eu tenho aqui 2 veículos, eu não tenho necessidade de 2 veículos, então eu vou dar este veículo para minha sobrinha, ou eu vou dar este veículo para Eleonora. E essa transferência de patrimônio não implica em nenhum prejuízo para minha saúde financeira, para minha manutenção e principalmente para os meus credores. E credores. Credores. Então, num primeiro momento, eu vou olhar se este doador ele tem capacidade financeira, ele tem condições, saúde financeira bastante para se desfazer daquele item, daquele patrimônio, daquele dinheiro, daquele imóvel, sem prejudicar a sua subsistência e nem prejudicar compromissos que ele já tem assumido. Porque, eventualmente, eu tenho lá uma indústria, uma empresa que apresenta uma dívida, Eleonora. E aí eu não posso desovar meu patrimônio por intermédio de uma doação, cujo objetivo, no final das contas, seja proteger esse patrimônio de uma execução, de uma desconsideração da personalidade jurídica ou de um avanço mesmo patrimonial sobre obrigações que estejam sob a minha responsabilidade. Então, atenção todo mundo, eu vou olhar para a doação, lembrando que, em razão da diminuição patrimonial que ela me causa, na medida em que eu vou tirar de mim e vou transferir para alguém, eu não posso conviver com uma doação que venha a causar prejuízos, nem à minha própria subsistência, nem a eventuais credores de obrigação que eu já tenha. Beleza, eu tenho saúde financeira, eu não estou devendo para ninguém, eu estou solvente, eu tenho condições de me desfazer desse patrimônio aqui. Eleonora, mas aí, eu posso doar para qualquer pessoa, para quem eu quiser? Em tese pode. Pra quem você quiser. E se eu tenho 2 filhos, e se eu resolver doar para um deles? Você pode, mas você tem que resguardar a legítima, né, do seu outro filho. E o que é legítimo? São 50% do seu patrimônio. Então, o que a Leonora está falando é o seguinte: muitas vezes a gente vê famílias estudando e pensando em fazer um planejamento sucessório. Então, eu e a Eleonora somos um casal, somos casadas, eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, Eleonora tem 2 filhas do primeiro casamento dela, certo, Eleonora? E aí nós já, gatésimas, maduras, resolvemos nos casar. Então, cada uma tem 2 filhos do seu casamento pretérito. E num dado momento, estamos bem, né, financeiramente, e resolvemos doar cada uma parte do seu patrimônio para os nossos filhos. E aí nós vamos olhar, o que a Eleonora está falando é da legítima. O Código Civil, o artigo 1829, que traz lá a ordem de vocação sucessória, ele diz o seguinte: existem categorias de herdeiros a quem são destinados, pelo menos, a metade dos bens da pessoa que a pessoa tinha em vida. Então, se eu, Patrícia, que tenho 2 filhos, resolver gastar meu dinheiro com festas, balas de jujuba, doações, eu posso, até a metade. A outra metade, ela tem que ser preservada para garantir a herança daqueles que a lei diz que é obrigatória. E estes, no meu caso, são os meus filhos, os meus herdeiros necessários, porque eu tenho filhos. Certo? Se eu não tivesse filhos nem pais vivos, eu poderia doar ou gastar tudo em festas e enfim. Mas uma vez que eu tenha filhos, já a metade, né, desse patrimônio, ele deve ficar protegido de gastos desnecessários. Eventualmente eu poderia gastar o acervo que eu arrecadei, que eu guardei durante a minha vida, com a minha subsistência, com a minha saúde, com a minha velhice, com a minha moradia, ok. Agora, para gastar de maneira pródiga, eu preciso reservar a metade para a herança dos meus filhos. Assim, em linhas simples, seria isso. Fale-me mais, Eleonora, sobre essa doação para os filhos. Como é que funciona? Estou procurando... Primeiro você tem que respeitar, procurando o meu roteiro, a legítima. E caso você faça a doação em vida para um dos seus filhos somente, e deixe o outro a ver navios, coitadinho, isso vai acarretar aí um adiantamento da herança dele. E quando bate na madeira, você
vier a falecer e for aberta a sua sucessão, este bem deverá ser colacionado aí no inventário para equalizar entre eles a herança, para ficar igual. Mas tem uma exceção, né? Mas? Que existe a possibilidade de, nesse contrato, nessa escritura de doação, tá expressamente colocado que este bem não deverá ser colacionado. Então, ele Colação, quem estiver nos vendo aí, anota essa palavra, que é uma palavra bem importante. Não é colação de grau, tá, gente? De faculdade, de colégio. É outra coisa. Nunca tinha pensado nisso. Tem gente que fala colação, mas peraí, eles vão se formar ou vão morrer? Diploma? Né? Diploma de morto? Não é isso. Não, olha só. Então, os pais podem doar para os filhos? Sim, podem. Desde que não sejam um estado de insolvência, desde que não estejam fraudando obrigações de assumida, direitos de terceiros. Beleza. Tá todo mundo bem, ninguém tá devendo para ninguém. Pode doar? Pode. Mas tem que doar para os filhos igualmente? É isso que a Eleonora tá falando. Não necessariamente. Eu posso doar de maneira desigual. A teoria é mais ou menos, é mais daquilo que eu tava falando. Se metade tá reservado para os meus filhos, a outra metade eu posso fazer o que eu bem entender, certo? Certo. Da outra metade, eu posso gastar tudo em festas, eu posso gastar tudo prodigamente, ou eu posso doar para um dos filhos. Sim. Ou eu posso doar para os filhos da minha companheira Eleonora, por exemplo. E aí que eu queria chegar. Porque uma vez que a metade está reservada para os meus herdeiros necessários, a outra metade é livre. E esta metade livre dos meus bens, eu posso destinar para os meus mesmos herdeiros necessários ou para outros. Eu posso ter um sobrinho estimado, eu posso ter alguém que cuidou dos meus pais, por exemplo, na velhice. Eu posso ter pessoas até fora do meu vínculo, né, de parentesco, consanguíneo, a quem eu deseje presentear, doar, manter. E aí, neste caso, Eleonora, dessa doação dos 50% disponíveis, eu posso doar coisas, eu posso doar fração de coisas, eu posso doar dinheiro, eu posso fazer uma doação de um imóvel para uma pessoa e um veículo para outra pessoa. Então, esse 50% livre, eles são livres mesmo, para que eu possa doar para quem eu tenho interesse, para quem eu bem entender. E aí tem um detalhe, caso nestes 50% totalmente livres, eu resolva doar para aquelas mesmas pessoas que estão aqui na legítima, que são os meus filhos, aí eu preciso, no primeiro momento, equacionar para que os filhos recebam igual. E se eu não quiser, se eu falar assim, bom, para o filho A, foi estudar fora, gastou todo o meu dinheiro, eu vou deixar. Não vai ter nada. Como não vale nada, exatamente. Então tem gente que vai estudar fora, né? E aí, para aquele que foi estudar fora, que já gastou, que já se antecipou, né, com um recurso a mais da mamãe, eu vou dar um pouquinho para esse que não foi, que não viajou, que não gastou. Às vezes, os pais pagam o casamento de uma filha, outra não se casa, e acabam tendo interesse em fazer, digamos, esse reajuste ou essa justiça financeira entre filhos. Então, nesse caso, nós vamos tirar um pouquinho aqui daquele 50% que é totalmente livre, vamos fazer uma doação por escritura pública, mesmo de recursos financeiros, e aqui é que vem a sacada, o triplo mortal carpado da Eleonora. Eu vou fazer uma escritura de doação para esse filho B e vou dizer, olha, para o filho B, eu vou doar 50 mil reais. Porque eu gastei 50 mil reais na faculdade do filho A, ou porque eu gastei no casamento, ou seja lá por que for. E esse valor, esse recurso que eu estou doando, eu vou dispensar a colação. A dispensa de colação na escritura de doação quer dizer que lá na frente, quando eu morrer, eu nem bato na madeira não, porque assim, um requisito para morrer é estar vivo, né? Então, estou bem. Não, agora, né? Então, quando eu bater as minhas lindas botas e for ser realizado o inventário, todas as doações, todas as transferências de recursos de mamãe para filhos serão feitas uma contabilidade. E quando eu dispenso a colação na escritura que vai estabelecer essa doação, eu vou dizer, olha, este dinheiro que eu estou dando para o filho B, ele está dispensado de prestar contas no meu inventário. Então, ele não precisa descontar, nem abater, nem apresentar esses recursos no meu inventário. Falei certo, Eleonora? Sim. E aí divide o que sobrar, sem essa Divide partezinha o que sobrar. Já foi antecipada para ele. Já foi gasto.
E se houver casamento, Eleonora, como é que funciona esse negócio? E se eu estiver doando? Então, olha que caso interessante. Esse é um caso emblemático. A gente vai casar de novo? Não, a gente não vai. Agora eu vou casar os meus filhos A e B. Tá bom. Não, então, nós somos irmãs. Será? Não vai dar certo, tem que ser A e B mesmo. Eu tenho 2 filhos, a filha A e a filha B. E a filha A se casou com um gêmeo que eu gosto muito. E eles são bacanas, são trabalhadores, estão lá fazendo, e casaram em comunhão parcial de bens. Anota aí, vai desenhando, vai desenhando. Então, porque eu já tô pensando, achei que você ia falar universal, mas tá bom. Não. Pode falar. E o B, a filha B, casou com um cara que eu não gosto muito, eu acho que era meio preguiça. Ó, o Anderson tá trabalhando. Como fica a anuência do outro que recebeu a grana do casamento no caso da dispensa, da colação, na doação do filho? Olha, Anderson, não tem que ter anuência. Henrique Anderson, o nome dele. Ele tá perguntando se tem que ter anuência. Então, um recebeu pro casamento e o outro recebeu por doação por escritura pública. E ele está perguntando se precisa de anuência do cara do casamento que não recebeu nada por escritura. A verdade, na minha opinião... Acho que não precisa, porque ele está dispondo da é um ato personalíssimo. Exatamente. Não precisa de anuência do outro, né? Então, eu estou justificando que vou doar com dispensa de colação, porque no meu foro íntimo, os recursos que eu dei para o casamento de justificam eu fazer essa doação com dispensa de colação. Mas a verdade é que é ato personalíssimo e dispensa qualquer tipo de protocolo, anuência ou mesmo autorização. Então, basta que os requisitos são objetivos. Se a doação estiver sendo realizada dos 50% disponíveis, e se, por declaração personalíssima, houver a dispensa de colação, está dispensado. Não há outro. Então, aguardo suas notas. Enquanto eu falo aqui do meu exemplo aqui dos filhos casamento. Dos casamentos com doação. Aí, vem cá. Eu tenho a filha A, muito querida, casou com o Joãozinho, que é trabalhador, e casaram em comunhão parcial de bens. Beleza. E eu tenho a filha B, que casou com um cara que eu não curto muito, que eu acho que o cara é muito deslumbrado, meio preguiçoso, meio... Enfim, acha que vai ficar rico amanhã, curte uma pirâmide, não gosto não. Aí eu falei assim, bom, esse aqui é melhor você casar, minha filha, com separação total de bens, né? Porque vai que o cara se mete numa enrascada aí, piramidesca, faraônica, e você vai perder os seus bens também. Então, casa com separação, deixa o cara fazer os traders dele lá e tá tudo certo, e você garante o seu, beleza? Beleza. E aí, eu vou doar. Eu posso doar para aquela que casou com comunhão parcial e para aquela que casou com separação total igualmente, Eleonora? Pode. E o que vai acontecer se eu doar um apartamento de 500 mil para essa A, que casou em comunhão parcial, e se eu doar um apartamento para essa B, que casou em separação total? Depende. Do que vai acontecer durante a vida deles. O que acontece com esse patrimônio doado? Entre o casal. Não, mas se for um divórcio, eles não vão comunicar no patrimônio. Entre a vida do casal não vai comunicar. Não, em comunidade. Seja por comunhão parcial, seja por separação total. Então, a única hipótese de comunicar seria comunhão universal, que eu não quero tratar aqui, tá? Então, no regime regular, que é a comunhão parcial, uma doação de mamãe para a filha não vai entrar no patrimônio comum do casal, porque o patrimônio comum do casal é aquilo que foi amealhado com fruto do trabalho. Exatamente. Então, a doação da mãe, ela se traduz em antecipação de herança. Então, o casal pode usufruir, desfrutar, viver no apartamento, mas pertence somente à filha e não vai comunicar como patrimônio comum. No caso de separação total, mesma coisa. O casal pode desfrutar, morar, viver, mas é uma antecipação de herança, não comunica como patrimônio comum do casal. Beleza. Se esta filha A se separar, Eleonora, o que acontece com o apartamento que a mamãe deu de 500 mil reais? Fica para ela. Fica para ela. Então, o apartamento que os dois viveram fica para a filha, a doação foi para ela, tá tudo certo. E essa aqui, casada com separação total de bens, o que acontece se separar? Também fica para ela. Fica para ela, doação, antecipação de herança. Agora que vem. E se esta filha aqui morrer, Eleonora, o que acontece? Qual? Com comunhão parcial. O mocinho é meiro aí do imóvel da doação.
é patrimônio particular. Ah, ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Então, lembrando lá, quem teve direito de família comigo, a ordem de vocação é descendentes, ascendentes, se não tiver, cônjuge, direto. Então, se não tiver filhos, se tiver filhos, vai dividir com os filhos, o apartamento que era só da mulher. Se tiver pais, se não tiver filhos, aí a gente vai para o próximo grau. Pais vai dividir com os pais. Se não tiver filhos nem pais, vai todo pro marido. Certo? Certo. Ó, e na separação total? Sabe por que eu tô falando da separação total? Porque eu já pedi pra casar com separação total, Eleonora, pro cara não botar a mão, entendeu? Pro cara não receber, porque assim, sempre me ensinaram que herança não comunica, não é isso, Eleonora? Sim, é isso Errado. mesmo, em caso de divórcio. Menos, então assim, menos se a pessoa morrer. Sim, Algum dia eu fiz uns posts aí no Instagram que falava justamente isso. Você não quer que o cônjuge tenha direito ao seu patrimônio, só tem uma saída. Não case ou não morra, não é? Não morrer também é muito eficiente. Sim. Então vamos olhar, o casal B, casado com separação total. Se separar, a mulher fica com o apartamento que a mamãe deu. Mas se ela morrer, o que acontece? Ele é herdeiro. Vai para os filhos, ele divide com os filhos, porque isso aqui é patrimônio exclusivo da mulher. Não há meação, é herança direto. Vai concorrer o marido com os filhos. Se não houver filhos, o marido vai concorrer com os pais, os doadores. Se não houver pais vivos, o cônjuge vai receber tudo. Tudo! Repetindo, este aqui que era casado com separação total de bens vai receber tudo, deodó, como diria minha mãe. Eu peguei um caso uma vez de uma pessoa que ela era a irmã, no caso, da pessoa que faleceu. Faleceu. E não, porque agora... Não, amiga. Nada. Não como nada, mas era separação de bens. Falei, tudo bem, mas ele morreu, é sucessão. Ele é herdeiro, é tudo. Eles não tinham filhos e não tinham pais vivos, ambos também falecidos. Falei, é tudo dela, agora. Mas era do meu pai, da minha... Pois é, mas agora é tudo dela e ela é sua sócia. Bem-vinda. A Regiane tá falando assim, se não tiver ninguém, o boy leva tudo. O boy leva tudo. Ou a mina, né? Vamos lá combinar que as minas também podem levar. É. Então, várias vezes a gente viu planejamento sucessório, escutem essa. Vocês sabem que o artigo 1729, aquele da união estável, que foi declarado inconstitucional, né? Havia no Código Civil duas sistemáticas diferentes, ela ainda está escrita lá, cuidado aos navegantes, né? Que ainda está escrito, olha lá. Oi, a Amora, a Gabriela, está tendo um surto psicótico ao descobrir a verdade. Gabi tem uma briga da guarda do gato. Ela tá interessada. Então, o judiciário está discutindo agora para saber da história da pensão dos animais, não é? Pois é. Vai ter pensão de animal? Sim ou não? Ou... Pô, claro. Tem que ter. É despesa. Na verdade, o fundamento da pensão para os animais é enriquecimento ilícito, né? Vocês sabem. Vocês aí de casa. Porque é uma empreitada comum. A Amora Gabriela Razani na live de doação por causa do gato. Então, a questão é enriquecimento ilícito, né? Porque é uma empreitada comum, né? O animal, e ele tem despesas, fica doente, precisa de algum auxílio maior, e aí entra. Ó, a Amora tá dizendo, segunda instância negada pela ação. Parabéns, Amora. Ela não é advogada, não, ela é a cliente, né? Ela é a pessoa interessada. Ela é o destinatário final dos seus serviços. Não, Então, mas voltando para cá, a história da união estável. No Código Civil tem um artigo que foi declarado inconstitucional, 1729, que trazia uma perspectiva diferente para o evento sucessão, ou seja, para herança, morte, em caso de união estável, era diferente, né, a disponibilidade do acervo para o companheiro do que era para o cônjuge casado. E durante anos, Eleonora, nós fizemos planejamentos, né, de segundas núpcias, de casais mais maduros, que já tinham filhos, piriri, pororó. Dentro dessa perspectiva da união estável, em razão das diferenças, né, que estavam estabelecidas na lei para a sucessão em caso de casamento e de união estável. Pois bem, vem, né, o STF e declara inconstitucional este artigo, porque não se considerou justo fazer diferença patrimonial entre união estável e casamento.
Bom, até porque estava na lei e nós, advogados, nós usávamos a lei ao nosso favor. Então, sim, o cliente chegava no escritório e falava assim, olha, eu já fui casado, já me separei, já tenho 50, 60 anos, eu quero, né, dar uma segurança para minha companheira, mas não quero prejudicar os meus filhos, ou então fazia-se um planejamento dentro dessa ótica. Mas o artigo, é verdade, também causava algumas injustiças para pessoas que eram companheiros, porque havia muitas uniões que foram feitas quando o casamento ainda não era admitido, né, em todos os estados para pessoas de situação homoafetiva, entre outras razões. Esse foi o trampolim para a declaração de inconstitucionalidade daquele artigo que dava uma solução diferente patrimonial para a morte de um dos companheiros de união estável ou para casamento. Como é que ficou hoje? É tudo igual. Então, hoje, Eleonora, no final das contas, quando a pessoa viva quer evitar que aquele patrimônio vá parar completamente na mão do seu cônjuge, o que é que a gente faz? A gente usa a doação. Eu posso fazer uma doação, inclusive condicionada. Eu posso, imagine aqui que eu, não desejando morrer, mas imaginando que, como estou viva, posso, né? Vou fazer uma doação para o meu sobrinho, para os seus filhos, por exemplo, se nós somos companheiras. Então, eu vou fazer uma doação para os seus filhos e vou tomar o usufruto para mim. Então, eu consigo utilizar o Instituto da Doação para resolver esse percalço, essa derrapada da lei que coloca todo mundo num balaio só, quando eu estou falando de evento morte. E é por isso que a doação é tão importante. Então, lembrando do início da nossa live, a doação, ela é um instituto de transferência patrimonial. Desde que eu não esteja fraudando credores, fazendo maracutaia, entendeu? Tentando desviar bens, é um instituto valiosíssimo para planejamento sucessório. Eu também não posso, como a Eleonora já nos ensinou hoje, utilizar a doação para prejudicar filhos. Então, 50% do meu patrimônio eu posso usar como eu bem entender. Não precisa ir para os filhos, mas os outros 50% estão reservados. Desta parte disponível, se eu tiver filhos, eu posso utilizar de uma maneira pensada, com o acompanhamento de um bom advogado, viram jovens advogados e estudantes. Eu posso utilizar esse instituto valioso da doação para acomodar ou ajustar alguma imperfeição que vá acontecer na minha sucessão caso eu venha morrer, seja qual for o regime de bens. Então, eu posso utilizar a doação para doar um bem para os filhos do meu companheiro ou da minha companheira e reter para mim o usufruto, para que eu possa usar, alugar, morar, fazer festa, utilizar da maneira como eu deseje, mas com a certeza de que na minha morte esse patrimônio tem destino certo, porque já houve a doação em vida. Eu posso desejar doar em partes iguais ou em partes desiguais para os meus sobrinhos, ou para pessoas queridas, ou para aquele cuidador que cuidou dos meus pais numa idade avançada, e eu posso, que são pessoas que naturalmente não entrariam na minha sucessão, mas eu posso utilizar da doação para destinar bens, ainda que com condição. Ainda que com condição de manter o usufruto, ainda com condição de não vender até atingir a maioridade, de completar os estudos universitários, por exemplo, para se completar a doação e a pessoa ter acesso àquele patrimônio, certo? Então, esse é o grande lance da doação. Mas, aí eu quero lembrar, Eleonora, é verdade que se eu doar um veículo para minha sobrinha, ela pode sair aí andando, tá doado e não precisa pagar nunca mais IPVA? Não. O que acontece quando uma pessoa recebe um bem de doação, Eleonora? Primeiro precisa recolher os impostos e fazer a transmissão do bem. Então, para começar, não tem economia em doar, né? Nada. O imposto de morte ou de doação é o mesmo. Então, o que eu ia dizer é que, diferente do que o estudante ou o jovem advogado pode imaginar, a doação não traz economia nenhuma em termos tributários, em termos de impostos. Os impostos da doação ou o imposto causa-morte, no caso do evento morte, é o mesmo, né? Não vai baratear os custos. E eu recomendo que qualquer doação seja feita, né, com acompanhamento de um advogado, para evitar aí derrapadas maiores. Então, a doação não é importante por isso. E se eu doar um imóvel, eu vou pagar imposto. Se eu doar dinheiro, eu vou pagar imposto. E se eu doar um automóvel, eu também vou pagar imposto sobre essa doação. E aquele que recebe tem que manter, tem que pagar os tributos,
tem que cumprir as regras, né, o regulatório da manutenção daquele bem. Pagar o IPTU, o IPVA, cuidar da calçada, né, deixar o bem limpo, enfim, tem que cuidar. Então, não é porque estamos falando de uma doação, que não é uma compra e venda, que não é uma sucessão, que aquele que recebe está livre de qualquer encargo. Ele recebe com todos os encargos. E recebe se quiser. Ele não é obrigado a receber. Mas se receber, está aceitando todos os encargos. Está recebido. Está recebido. E os impostos de doação são devidos tanto quanto seriam no caso de morte, do evento morte. Então, exatamente, esqueça a doação para fazer economia. Não é essa a finalidade. A doação tem a finalidade de antecipar ou de fazer chegar no meu destino, naquela pessoa de meu interesse, determinado patrimônio, acervo ou bem especificamente. É isso, doutora Eleonora? É agora, se quiser economizar para lá na frente, não pagar o impostinho e ITCMD, aí vocês também podem fazer uma consulta sobre holding familiar. Aí, holding familiar é outra história. A holding familiar, na verdade, é a transformação do acervo patrimonial, imóvel ou móvel até, né? Porque eu posso colocar numa holding barcos, ações. Olha aí, Daniela Poli. Ah, a Gabi perguntou se morre a pessoa. Agora eu não sei se morre a pessoa. Quem recebeu? Deve ser, né, dona Natália? Então, se não é aceita, pra onde vai? Volta pra quem doou. Não vai, simplesmente. Se não aceita, não vai. Se não aceita, não tem doação. Não concretiza. Então, eu tenho uma empresa toda ferrada lá, devendo imposto até umas horas. Aí chega meu cliente e fala assim, Patrícia, olha, vou te dar de graça, né? Essa caixa de Pandora aqui, eu vou falar, não. Não quero não, muito obrigada, passa amanhã. E aí, aí vai ficar com os herdeiros do doador, ele que se vire lá. Se ele morrer, se ele aceitou a doação e se ele morrer, entra na sucessão dele. Porque agora esse patrimônio faz parte do acervo patrimonial dele, não mais de quem doou. Claro, se a doação já tivesse sido concretizada, né? Ela tá falando que acontece se a pessoa que recebeu a doação morre. Não, então, se a pessoa recebeu a doação... O acervo patrimonial, agora entra na sucessão, né? Na minha sucessão, não vai para os meus herdeiros. No caso, iria para a Zoe e para a Liv. Se você for casada comigo, no caso. Exatamente. Mas enquanto você for casada com o trem também entra na sucessão. A Tarsila, que entrou agora, também muito interessa esse assunto de doação, né, Tarsila? Então, Tarsila, a live vai ficar salva no Instagram por alguns dias. Volte 3 casas e veja a live desde o começo. Volte 47 minutos. Não, e a gente já está caminhando aqui para os finais. Você me fez uma pergunta importante. Quer fazer a pergunta agora, Eleonora? Eu? Da doação, do casal. Gente. Olha essa que interessante. Porque, vou contar, né, o contexto, porque senão vou achar que eu sou uma retardada. Mas eu tava fazendo pesquisas de doação entre cônjuges, enfim, né, pra me preparar. Porque, gente, vou fazer uma live com a pessoa que me ensinou direito civil, processo civil, que foi minha primeira chefe na vida. Estava um pouco nervosa, evidentemente. E fui pesquisar. E comecei a pesquisar e comecei a ler umas coisas achando meio estranho. Falei, gente, eu nunca vi isso aqui. Sim, porque estava em sites portugueses. E lá em Portugal existe uma diferença na doação entre cônjuges. Então, eu perguntei pra Patrícia, mas gente, então eu sou casada e dou pro meu cônjuge. Que sou eu. Sou casada com Patrícia e eu dou pra ela um apartamento, bem bonito, assim. E aí eu me separo, depois de concretizar a doação. E aí, como é que fica? Fica que você sai sem apartamento e eu fico linda no apartamento que você me doou. Muito obrigada. De nada. Só que só pra uma curiosidade, assim, em Portugal, se você se separa, a doação, ela volta ao estado... Ela é anulada, é desfeita. Ela é anulada. Então fica para uma outra live a gente falar das doações condicionadas. Hoje em dia não vi, vale a pena fazer direito ou tudo vai se automatizar? É o fim do mundo? Quem foi que perguntou aqui, ó? Minha clientinha, Tarsila. Tarsilinha, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando que a necessidade das cabeças pensantes do direito vai acabar? Nunca. É capaz que o processo acabe. É capaz que a mediação e uma sociedade evoluída e espiritualizada, como diria Leonora, né, leve à solução de conflitos mais inteligentes. E aqui fazendo um parênteses para a bruxaria, já que estamos nos minutos finais, os processos, grande parte que a gente vê, existe uma parte que é patrimonial, né, ou incômodos ou questões patrimoniais, existe uma parte de cura mesmo, né, porque sempre alguém ultrapassou o sinal, extrapolou os limites, e a gente vê
muitas dores que não são apenas patrimoniais nos processos. E nesta casinha, neste aspecto, eu vejo que existe um enorme campo para os jovens advogados trabalharem, se especializarem em mediação, compreenderem a mente humana, né, a razão do conflito e tragam cada vez mais elevado saber. Tanto, eu acho que para o advogado do próximo século, ele vai ter que estudar cura espiritual e tática de guerrilha de negociação, sabe, ao mesmo tempo. Porque cada vez mais a gente precisa de advogados com visão, sabe, para entender onde está pegando no outro ali, por que está enguiçando naquele direito para conseguir construir soluções adequadas e que resolvam os conflitos de maneira mais eficiente e mais rápida. Então, é uma consciência mais elevada, né? Eu digo para você que cada vez mais potências mentais são necessárias para a diminuição dos conflitos na sociedade. E tá, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu vejo isso muito na prática. De ter uma consciência mais espiritualizada, um atendimento mais pessoalizado com o cliente. Essas coisas fazem muita diferença. De você entender e ler a pessoa mesmo. Não só o seu cliente, mas a parte contrária. E principalmente o advogado da parte contrária. Porque o direito não é só o que está escrito no código. Às vezes a pessoa não sabe te explicar o que dói nela, mas a gente vai cavocando e vai encontrar aquele botão que, se você apertar, explode ou resolve o problema. Entende? Olha, eu tô até arrepiada porque isso aí caiu como uma luvinha, tenho certeza, pra você, Tarsila. O que ela tá falando. Vai, sabe, tô arrepiada real. Então, para terminar, antes que a nossa live faça catapimba aqui, pensa aqui comigo, rapidamente, antes que acabe. Vai diminuir o número de carros nas cidades? Mesmo com a consciência verde, o valor do preço do combustível? Assim, a perspectiva matemática, né, da vida urbana é cada vez mais pessoas, cada vez mais carros, cada vez mais apartamentos, cada vez mais contratos, cada vez mais relações interpessoais. E cada vez mais conflitos pra gente resolver. Exato, assim, não tem chance, a não ser que a gente vá morar no norte da Dinamarca, né, sozinhos, entendeu, no iglu. Em São Paulo, em qualquer das capitais brasileiras, assim, eu volto para Imperatriz, né, que é a cidade dos meus pais hoje no interior do Maranhão, e as cidades são cada vez maiores. As cidades, assim, com raras exceções por questões econômicas, as cidades não vão diminuir de tamanho, elas vão aumentar. E com isso... Até Mossoró tá grande agora. Nossa, querida Mossoró, não é? Então, entendam que os conflitos, eles surgem ou eles se avolumam com essa quantidade de pessoas vivendo aglutinadas em espaços urbanos. Então, são direitos, são contratos, são necessidades de negócios, tanto pelo lado da economia, quanto pelo lado das relações interpessoais. Então, os conflitos não vão acabar, e eu conto com uma nova geração aí iluminada para trazer mecanismos mais eficientes para que a sua geração nunca conheça um processo que demorou 10, 20 anos para ser resolvido ou encontrado uma solução definitiva. Gente, eu preciso encerrar. Eleonora, olha, eu falei para você que voou, a gente não falou metade das coisas que a gente queria falar. É o meu roteiro aqui, gente, peraí. Olha, foi tão gostoso receber você aqui. As portas estão abertas, janelas escancaradas. Sempre que você quiser bater um papo gostoso e informal sobre direito na sexta-feira do nosso Sextou Jurídico, venha. Super bem-vinda. Tem mais 500 coisas que eu preciso saber de você, né, para a próxima. E é isso, gente. Obrigada para todo mundo que veio. Mandem os aviões, que a live vai ficar salva ainda no perfil. E, enfim, eu espero que vocês tenham, né, terminado essa conversa aqui informal com mais informações, com alguma transformação com relação à ideia que a gente tem de doação. E a nossa ideia é realmente toda semana, segundas e sextas, com lives com a comunidade acadêmica, jurídica, jovens advogados, expoentes aí do direito da advocacia, para trazer ideias e um bate-papo gostoso para vocês. Beleza? Obrigada a você pelo convite, foi uma honra. Você sempre foi muito maravilhosa, sabe que me inspiro muito em você, não só como profissional, mas como mulher também. E vamos para a próxima, só falar o tema. Aí, arrumei uma parceirinha. Gente, muito obrigada, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.